e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos. Amém. É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez para juntos então nós trazermos nosso louvor, nossa adoração ao nosso Deus e também junto nós poder aprendermos um pouquinho mais a respeito das promessas de Deus, dos planos de Deus tem para cada um de nós, para nossas vidas, pessoal e como em grupo, como igreja que somos. O texto base que nós escolhemos hoje está em Apocalipse capítulo 12. Quem gosta do livro de Apocalipse aí? Quem gosta? Se tem dois livros que eu amo na Bíblia, mais que os outros, é Daniel e Apocalipse. Mas eu conheço pessoas, inclusive pessoas da minha família, que não pode nem ouvir falar em Apocalipse, no livro de Apocalipse. Mas é por falta de conhecimento. Porque o livro de Apocalipse, ele nos traz, não traz apenas as coisas ruins, desgraças, ou mensagem que não possa ser interpretada, não possa ser entendida. Mas o livro de Apocalipse, para mim, eu vejo como um livro de esperança, um livro de promessa, aonde tudo começou de errado lá no Éden, com nossos primeiros pais, e com isso, a desgraça, a morte, a doença, as dores que vieram assolando o nosso mundo, relatado que vem aí no livro de Gênesis. O livro do Apocalipse nos conta como vai ser o final, que o final vai ser melhor, que o final será glorioso. Nós temos visto as reportagens através das mídias, das grandes mídias tradicionais, através da internet, o que tem acontecido ao redor do mundo. O mundo tem, de certa forma, anunciado as coisas que hão de vir, nos alertando a respeito da breve volta de Cristo Jesus, do retorno. E a palavra de Deus não nos deixou sem o conhecimento necessário e nem nos deixou a sós aqui na história desse mundo. Nós vimos na quarta-feira, na sexta-feira, grandes terremotos aqui na nossa vizinha Venezuela. Até pedi aos irmãos para estarmos orando por nossos irmãos da Venezuela. Morte, doença, a natureza se manifestando de forma assustadora, falta de amor para com Deus e para com o nosso semelhante, falta de empatia. E a falta de empatia faz com que a gente deixe de auxiliar uns aos outros, ou até mesmo outros são levados a cometerem crimes. E os crimes cada vez mais bárbaros. Quando a gente pensa que ouve ou assiste pelo noticiário algo que nos assusta, mas depois a gente vê algo pior e pior. O livro de Apocalipse, o capítulo 12, ele desvenda, ele abre o leque e nos mostra o que está por trás disso tudo. Que nós estamos inseridos não só numa questão, na história humana, que fica só entre nós, mas sim que existe um conflito cósmico e que envolveu o universo. Isso quer dizer que o meu problema e o problema de cada um de vocês hoje se transformou num problema do universo, e que por detrás disso existe dois seres que duelaram. Eu digo duelaram porque o duelo já foi vencido,
e o livro de Apocalipse nos deixa isso bem claro, em especial o capítulo 12, tanto que o tema da nossa mensagem é: Jesus vence, o inimigo perde. Ou eu poderia também chamar o drama cósmico e a nossa vitória. E quem nos garante a vitória? É Jesus. O mesmo que estava lá com Israel diante do Mar Vermelho, quando eles viam a impossibilidade, quando eles viram, não existe saída, mas Jesus estava ali. Com a multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos, mas Jesus estava lá. Com a cura do cego, lá com o morto de 4 dias, que as irmãs disseram: não afaste as pedras, porque já cheira mal. Mas Jesus estava lá. Então isso não era problema. Agora vocês imaginem, se Jesus não era problema, se para Jesus não era e não é problema a morte, porque o seu problema vai ser problema para Jesus? Não. Jesus é a solução. E o capítulo 12 de Apocalipse nos fala a esse respeito. O capítulo 12 de Apocalipse, ele abre, como eu já falei, uma cortina diante dos bastidores da história humana. Ele nos mostra que a nossa luta diária não é apenas terrena, que existe um conflito por trás de tudo que nós temos passado e vivido, e que esse conflito está em andamento, embora tenha dia, data para acabar. A ilusão da derrota. Às vezes a gente olha, às vezes nós passamos por problemas, por dificuldade, ou às vezes a gente olha ao nosso redor, para o mundo, a situação que está. Às vezes nós somos impelidos a dizer: não tem jeito. Às vezes a nossa fé fraqueja. Às vezes a gente olha e diz que não tem jeito. As dificuldades são tão grandes que a gente acha que a derrota é certa. Mas o capítulo 12 de Apocalipse vem para desfazer essa ilusão, que embora pareça que o mal esteja vencendo, mas o mal já foi derrotado. E que nós, na realidade, estamos lutando contra o inimigo que já foi vencido. O capítulo começa, capítulo 12, de 1 a 6, ele apresenta 3 personagens principais. Vocês abriram aí? Vamos ler. Quem está com a sua Bíblia aberta, vamos ler. Capítulo 12, eu vou ler de 1 ao 3. E viu-se um grande sinal no céu. Estão comigo? Amém. Uma mulher vestida do quê? E o que tinha embaixo dos seus pés? Uma coroa de 12. Não, embaixo dos pés? A lua. Não, a lua. A lua, é verdade. E a coroa de 12 estrelas na cabeça. Sol e lua. Vamos entender o que significa isso. Jesus, sol, no Novo Testamento. E Jesus, lua, no Velho Testamento. O que representa a mulher vestida de sol, Jesus, no Novo Testamento. O que representa a lua sob os seus pés, Jesus, que iluminou a igreja no Velho Testamento. E as estrelas, representando 12 estrelas, representando ali as 12 tribos de Israel, representando os 12 discípulos, que a igreja primitiva,
e que representa a igreja de Deus hoje na terra. Nós somos a igreja de Deus hoje na terra. E quando eu digo nós somos, não é só a igreja adventista, ou não é só nós da igreja adventista, deixar bem claro. Porque às vezes as pessoas, eu já vi pessoas, inclusive cristãos adventistas, pregando que os adventistas que guardam o sábado, os adventistas que obedecem às leis, os adventistas que vão ser salvos. Não, está errado. Aí, embora Deus tenha uma única igreja na terra, mas esse povo é muito maior do que os que estão na igreja de Deus. Entendido? E essa mulher estava, o quê? O que ela estava? Grávida e com dores de parto. Então nós temos aí no capítulo 12 de Apocalipse, três personagens principais. Quem são eles? Quem são eles? A mulher, falamos um. O segundo? Até quando, capítulo? É até o 17. O dragão e o personagem principal. A quem que a mulher estava grávida de quem? Filho. E quem era o filho? Jesus. Ok? Então nós temos a mulher, o dragão e o filho varão. Do início, o dragão irou-se contra a mulher e foi persegui-la, porque ele queria quem? O filho, para destruir a minha e a sua salvação. E quando nós vamos lá no Velho Testamento, nós vemos esse dragão perseguindo o povo de Deus, que daria origem, viria então o filho. Nós vemos ele escravizando Israel e querendo destruir o povo de Deus lá no Egito. Nós vemos Faraó mandando matar todos os filhos varãos, porque sabia, conhecedor da promessa, de que um dia Jesus nasceria e através dele seria a minha e a sua salvação, e pondo fim o reino tirano do dragão, de Satanás. Jesus Cristo, aquele que há de reger todas as nações, o verso 5, com cetro de ferro, e que após a sua morte e ressurreição foi arrebatado ao seu trono. O inimigo sempre tentou frustrar, então, como nós falamos, o plano de Deus, com perseguição. E durante um período, na Idade Média, até a Idade Média, a Idade Escura, o inimigo projetou-se contra a igreja, contra o povo de Deus, a perseguição, morte. Cristãos eram queimados vivos, eram degolados, esfolados, amarrados em cavalos, em animais e arrastados, apedrejados, assim como foi Estevão, tudo por ordem do dragão. Mas aí ele percebeu algo, que quando um sangue de um mártir era derramado, muitos outros iam surgindo. O sangue dos mártires servia de sementes. Amém. E ele muda a estratégia. E infelizmente, parece que a estratégia dele funcionou. Aí sabe o que ele fez? Ele começou a espalhar a mentira. Ele começou a espalhar, os fake news, doutrinas falsas, que Apocalipse vai falar, as doutrinas de Balaão. Começou a entrar dentro da igreja primitiva. E entra um dia falso, entra os dogmas, as ideologias. E agora os cristãos começam a desgostar
de certas coisas. Por exemplo, eu estou na igreja adventista, deixo de gostar ou de concordar com certa doutrina da igreja. E então eu saio da igreja e abro uma outra igreja. E isso, para o diabo, é benéfico. Porque as mentiras, as ideologias, e o que nós vemos hoje, milhares de igrejas, milhares de religião, e que algumas nem usam a palavra de Deus. A palavra de Deus nem é exposta. Nós vemos cultos de autoajuda. Nós vemos pessoas com pregações mais para ajudar as pessoas. E eles têm um cuidado para não ferir o ego. Não chamam mais o pecado pelo nome. Porque se chamar, e vocês veem que leis estão sendo criadas para que a Bíblia não possa ser pregada. Não sei se vocês perceberam, que vocês sabem disso. Que nós temos que ter cuidado hoje no que falamos. No púlpito da igreja. Verso 17 a 12. Diz: houve o quê? No céu? Houve guerra no céu. Pelejou Miguel, o arcanjo Miguel e seus anjos, e combateram o dragão. E qual foi o resultado, então, da peleja? Qual foi o resultado? Ele foi expulso do céu. E agora, os versos adiante vai dizer que esse status, então, muda. Porque nós tínhamos, então, alguém que visitava o céu, que estava ali diante de Deus, e que fazia fofoquinha todos os dias. Todos os dias ele ficava tomando conta de mim e de você, e depois corria para Deus: olha lá, o seu filhinho. E sabe onde a gente vê essa história bem explicada? Na vida de Jó. Quando em uma reunião, Satanás aparece e vai falar de Jó. Quando Deus o pergunta: tem visto o meu servo Jó? E por quê? Vocês sabem por quê que Deus perguntou para ele? Porque parece que tudo começou quando Deus pergunta para o diabo. Que se Deus não perguntasse, não se dirigisse a ele, a vida de Jó ia continuar, o mar de rosas ia seguir em frente. Mas por que Deus perguntou? Porque ele se apresentou como nosso Senhor. Quando ele chegou diante de Deus, ele se apresentou como Senhor meu e seu. E Deus não poderia deixar isso barato. Oxalá, hoje, Deus esteja nos olhando e fale a mesma coisa que falou de Jó. Tem visto? Ah, mas você não é Deus de Jó, não. Você não é o Senhor de Jó, não. Tem alguém lá embaixo que me serve. Tem alguém lá embaixo que é íntegro. Tem alguém lá embaixo que é separado, que não faz a sua vontade. Então ele começa a levantar um falso e dizer a respeito de Jó: ah, mas tira as coisas dele. Manda um vento e manda lá derrubar as plantações, uma chuva, as plantações lá no Edmilson, para ver se ele continua te servindo. Faz quebrar o carro dele para ver se ele continua te servindo. Ah, sabe aquela caderneta de poupança, aquelas aplicações gordas? Levanta aí um Fernando Collor
E vai lá, ó, e limpa tudo que ele tem lá, para ver se ele continua te servindo. Então, quando houve essa peleja no céu, o nosso acusador, aquele que nos acusava de dia e de noite, que acusou a Jó, foi expulso. Como a igreja vence? Verso 11. Alguém pode ler para mim, por favor? Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Amém. Vocês sabem qual foi o clímax a história desse conflito cósmico se divide em etapas, em episódios. O final será a terceira volta de Jesus, quando ele eliminar o mal para sempre, que será a ressurreição dos ímpios e a punição do diabo e seus anjos e aqueles que não quiseram, não aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas um dos episódios marcantes desse conflito cósmico e que marcou a história do antes e o depois, e que limitou o dragão, vocês sabem qual foi esse episódio? A morte de Jesus. Diz a pena inspirada que até a morte de Jesus haviam anjos e haviam seres celestiais que ainda nutria uma empatia por Lúcifer, e que ainda havia, embora eles haviam decidido que lado eles estarem, mas ainda eles ficavam naquela: será se ele não tinha jeito? Será se ele estava totalmente errado? E a cruz revelou para o universo que Deus tem razão e que o inimigo estava errado. Na Canaã celestial, quando nós lá chegarmos, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, que marcou então a história, é pelo sangue de Jesus que nós venceremos. Versículo 11. No final do julgamento, no final, quando os santos, quando os salvos, no final do milênio, tiverem terminado de ler os livros que tem a história daqueles que se perderam, então todos vão concluir: justo é o Cordeiro. Então nós vamos tirar a nossa coroa, a coroa de glória, que então receberemos, e vamos lançar aos pés de Jesus em adoração e dizer: justo tu és, Senhor. Reconhecendo que Jesus fez tudo o que poderia ser feito para salvar. Porque, infelizmente, com certeza, no céu, nós vamos nos lembrar de alguém que não vamos encontrar lá. Porque com certeza no céu pode acontecer que alguém não esteja lá, mas que na minha concepção deveria estar lá. Eu costumo usar como exemplo o meu avô João, e eu já devo ter falado aqui sobre. Eu nunca vi o avô João zangado, irritado. Nunca vi o avô João falar um palavrão
O vô João tinha uma paciência de Jó, de Moisés, uma disciplina, um cristão. Agora imagina o impacto que vai ser na minha vida se eu chegar no céu, eu, pecador, pior do que Pedro, que qualquer coisa me irrita, e eu tenho que, para me segurar, só amarrado, só Jesus, e não encontrar João. Vocês entendem o conflito que nós estamos vivendo? E o porquê Jesus nos deu o Apocalipse? E porquê nós temos acesso, então, aos registros daqueles que não estarão lá? Porque os que estarão não têm mais registro, não terá mais registro. Será apagado por ocasião do fechamento da porta da graça. Fechou a porta da graça, fechou a porta da arca. Quem está dentro, quem está fora. E os que estiverem lá dentro, apaga-se então todos os registros de tudo que fora feito, então não tem mais registro da Giovana no céu. Amém. Já foi apagado. Amém, Senhor. Mas se houver algum pecado meu não confessado e que se arrastar até o fechamento, então até a minha última oportunidade, então ele vai ficar lá. Para que quando vocês chegarem lá, vocês vejam o motivo pela qual Eli não alcançou a salvação. E então nesse momento vocês tiram, no final, tiram a coroa e lançam aos pés de Jesus e diz: tu és justo, Senhor. Amém. Amém? Amém. A nossa fidelidade em proclamar a verdade e viver de acordo com ela, mesmo sob pressão. Nós temos sido chamados que mesmo sob pressão, alguém está vivendo sob pressão aí para pregar o Evangelho? Sim ou não? Não. Não. Ainda não. Ainda não. Ainda é dia, Verdade, bem à noite. mas virá a noite. Eles não amaram a sua vida, nem mesmo diante da morte. A verdadeira liberdade espiritual acontece quando o nosso medo de perder o controle ou a vida é engolido pela nossa devoção a Deus. Eu acredito que todos têm o medo da morte. Quem não tem? Todos temos. Eu tenho. Se for deitar e eu não abrir os olhos, de boa, essa morte eu não tenho medo. Ninguém aceita, porque tem esse que isso é fora do ser humano. Não, mas não é de aceitar, é medo. Não, medo. Medo. Só não. Medo. Mas e os mártires? O que vocês me dizem deles? Não tiveram medo. E se eu disser para você que eles tiveram medo? Sei não. Como é que eles podem aceitar? Mas aceitar não quer dizer que você não tenha medo. Você pode ter medo e aceitar. Sim, Sabe mas por quê? Você tem convicção do que você acredita. A convicção e os olhos na vida eterna, eles tinham naquele momento da morte os seus olhos não na vida aqui que é passageira. Então o medo, o que eles viam no futuro superou o medo do presente. Porque morrer para o mundo, morrer aqui, mas ser ressuscitado. E o interessante que quando eles estavam para ser executados, eles não sabiam quando é que seria a ressurreição. Então, para eles, quando eles ressuscitarem, não passou de um dia, de uma hora, uma meia hora. Não tem consequência do tempo. Eles não têm a noção do tempo. Então, isso fez com que a sua fé, o medo, não superasse a fé nas promessas de Jesus.
Então é normal eu ter medo, é normal você ter medo, mas os seus olhos têm que estar nas promessas, no futuro, para que, se você for chamado a testemunhar com a própria vida, você não tenha medo. Que na hora que você de precisar de testemunhar, mas não precisa ser só com a própria vida, porque quem disse que precisa ser com coisas materiais, que muitos têm abandonado a fé por causa de coisas materiais, e a nossa fidelidade a Deus. Eles amaram a sua vida, eles não amaram a sua vida, nem mesmo diante da morte. Está você preparado para isso? A ira na terra e a proteção no deserto. Nós sabemos que o deserto, às vezes, não é castigo, é proteção, é cuidado. Moisés, quando foi impelido, foi obrigado a deixar o palácio. E notem, ele não vivia lá como escravo, ele não vivia lá com o seu povo, ele vivia no palácio. E do palácio foi para onde? Foi para onde? Para o deserto. Para o deserto, Moisés. E Moisés, no deserto, aquele deserto, o que significou para Moisés? Vocês acham que foi castigo ou foi proteção? Proteção. E foi isso que Deus permitiu quando a igreja, em um certo período da história, se calou. Sabe por que foi isso? Esse deserto foi isso. A igreja parece que desapareceu. Igual lá, Elias, Senhor, todos morreram, só sobrou eu. Não, tinha uma igreja inteira com ele, só que estava no deserto, estava escondido, sob a proteção divina. Então, o deserto, às vezes, é Deus permitindo que sejamos protegidos e cuidados. E a água, o dragão lança a água como um rio para afogar a mulher. A água, nós podemos dizer, perseguição, as perseguições, as lutas, as falsas ideologias, a pressão do mundo. O que está acontecendo na sua vida hoje? O que o diabo tem usado para te pressionar a abandonar o caminho de Jesus, abandonar a sua fé, a fazer com que você desista. Nós, você e eu, estamos participando de um conflito cósmico que envolve, e o apóstolo Paulo vai dizer que nós servimos de espetáculo. O universo tem assistido o que nós estamos passando. E o que será contado quando eu não estiver mais aqui sobre a minha vida? O que está sendo escrito no livro a respeito da minha vida? Será que está sendo escrito o que foi escrito dos mártires, dos heróis da fé? Será se existisse um livro hoje, um capítulo, aliás, melhor dizendo, um capítulo dos novos heróis da fé, será se o seu nome estaria ali? Será se o meu nome estaria ali? Será se nós estamos honrando o chamado de Deus para ser suas testemunhas fiéis? E para ser testemunha, não precisa nem falar, basta viver, ser, porque pode ter certeza que tem pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos olhando, o que fazemos de bem e o que fazemos de mal, estão nos acompanhando. Agora, o que nós estamos servindo?
o capítulo finaliza falando a respeito, verso 17, de um dragão furioso partindo para cima dos descendentes da mulher, partindo para cima dos filhos daqueles que restaram. E quem são esses? Aqueles que guardam o mandamento de Deus, de Jesus, e tem o testemunho de Jesus. O mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. Se você sente a pressão do mundo, e se os seus pensamentos de acusação têm pesado sobre a sua mente, ou se você sente que está atravessando um deserto árido, lembre-se das 3 verdades que nós temos nesse capítulo. Verdade número 1: o tempo do inimigo é curto. Vocês se lembram do verso que diz: ai de ti, terra, pois aí vai o dragão, o diabo, a antiga serpente, irado, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Amém. Mas deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Há quanto tempo esse inimigo foi expulso do céu e está aqui entre nós? Vocês sabem quanto tempo? Um punhado, né? A Bíblia não nos revela. Só da criação até nós, por volta aí já vai completar 6.000 anos, 7.000 anos. Já vai se completar 7.000 anos. Então digamos que ele foi expulso lá no início, digamos. Então ele está aqui nos perturbando, tirando a nossa paz, ceifando milhares de vidas, levando aos desesperos, levando ao pecado, afastando de Deus por 7.000 anos. Mas aí o Apocalipse vai dizer, João escreveu, porque pouco tempo lhe resta. Mas ora, só da humanidade aqui são 7.000 anos. Então não é pouco tempo, né? 6 milênios ele está aqui. Mas sabe por quê? João diz que pouco tempo lhe resta, porque ele participava da eternidade, porque ele estava no céu, porque ele era um querubim cobridor, porque ele estava, sabe o que é esse querubim cobridor? É aquele anjo que fica diante de Deus. Não é um que vai e volta, não. É um que permanece diariamente diante de Deus. Era ele. E quando os demais anjos, as demais criaturas iam se apresentar diante de Deus, sabe qual era a função dele? Por que é querubim cobridor? Porque, para quê? Para ofuscar um pouco a luz e a glória de Deus para os outros seres. Então ele abria as asas diante de Deus para ofuscar um pouco aquela luz que irradia de Deus, para que não ofuscasse as outras criaturas que iam ter uma audiência com Deus. Essa era a função dele. Ele participava então da eternidade juntamente com as outras criaturas, os outros anjos, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se uma vez que ele participava da eternidade e agora ele tem uma data para ser executado, então pouco tempo lhe resta. Não é mesmo? Algo que você tem que é para durar aí 10 anos, mas de repente dura 5, pouco tempo. Vocês entenderam por que João diz pouco tempo lhe resta? Porque eu ficava me perguntando quando eu lia, senhora, só 6.000 anos já se passaram. E esse coisinho, como diz a irmã Reginéia, costuma falar, e esse coisinho está aí nos atentando, 6 milênios. E João vai dizer pouco tempo, porque ele não tem mais a eternidade, porque ele tem um dia, uma data para ser exterminado, porque ele vai ser lançado no lago de fogo. É no ai que termina a história da redenção e termina o livro do grande conflito dizendo: pecado e pecadores não mais existirão.
Amém, igreja? E Apocalipse também finaliza dessa forma. O livro do Apocalipse finaliza dizendo que o conflito cósmico terminou. Não existe mais pecado, não existe mais morte, não existe mais dor, não existe mais sofrimento. Tudo foi lançado no lago de fogo. Então, a primeira verdade, o tempo do inimigo é curto. A segunda verdade, você está protegida no deserto. Embora muitas das vezes a gente se sinta no deserto, se sinta sozinho, se sinta abandonado, mas existe um Deus cuidando de você. Amém, Senhor. E a terceira verdade, a sua vitória, a sua conta, aquela conta, sabe aquela conta que você não pode pagar? Não vai precisar esperar caducar, não vai esperar o seu nome ir para o Serasa, não. A sua conta já está paga. Amém, igreja? A nossa conta foi paga. Jesus Cristo pagou quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E só vai se perder, só vai o lago de fogo. Outra verdade que o Apocalipse não está aqui no esboço da mensagem, mas uma outra mensagem, uma outra verdade que o livro do Apocalipse nos deixa bem claro. O lago de fogo não foi preparado para o ser humano. Não foi para nós. Foi para o diabo e seus anjos. E a Bíblia fala isso. O lago de fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Mas quem não escolher servir a Cristo Jesus, que hoje é a oportunidade de fazer a escolha, se você não fez a escolha, vai acompanhar, infelizmente. E a nossa missão hoje, que Jesus nos dá, é falar a respeito do seu reino, é dar testemunho, é que tenhamos estrelas na nossa coroa, através do meu testemunho, através da minha pregação e da sua pregação. Que Deus possa nos abençoar. Amém.